Quantos estão felizes aí? Meu pastor está meio sério, tá? Agora vou quebrar essa seriedade. A gente fica um pouco enferrujado, né? Isso que a gente já tem tanto tempo caminhado, mas fica dois finais de semana, né? Um estava aqui com vocês, né? Mas o encontro das águas, né? Sei lá, parece que é diferente, né? Não é a mesma coisa que o culto, né? O culto é específico aqui para o Fim das Águas, também para aqueles que nos acompanham pela internet, mas tem palavras específicas que Deus dá para cada um de nós aqui, né? E semana passada o pastor não estava aqui, ouvi falar que foi bênção, né? Para o irmão Marcelinho, lá da igreja dos meus pais. Não tive a oportunidade ainda de ouvir a mensagem dele, mas assim que Deus me der a direção para editar o vídeo, a gente vai estar ouvindo, né? Estou ansioso para ouvir. Nós temos aí muitos vídeos ainda para editar do Encontro das Águas, e com o tempo a gente vai colocando tudo em dia. Está sendo disponibilizado aí, já tem vários vídeos do Encontro das Águas que já foram colocados, editados, né? E colocados no canal do Ministério Fim das Águas no YouTube. E alguns também no canal do Pastor Christian, né? O Pastor Christian tem ministrado por aí, irmãos. Então, nos lugares onde eu vou ministrar, tudo é gravado e vai para o meu canal. Segunda-feira agora, eu vou estar ministrando num culto ecumênico na PAI de São João Batista. Na quinta-feira à noite, eu vou fazer um podcast com uma rádio lá em Tijucas. Sexta-feira, aqui em Encontro de Homens. Na outra terça-feira, na célula de homens lá em Cananim. Então ele está sempre pregando em algum lugar, e tudo a gente transforma em vídeo e vai para o canal do YouTube do Pastor Christian, né? Era bom, seria importante que todos pudessem acompanhar, né? Afinal de contas, o pastor que Deus escolheu para vocês sou eu, né? Amém? Então você pode ouvir outros também, não tem problema não, mas não esqueça de ouvir o seu pastor. Amém? Amados, vamos dar continuidade à nossa série. Temos mais 30 minutos aí, e eu quero dar continuidade à série, né, que Deus tem nos dado. João 4, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Aleluia. Então, para quem já é da casa, né, deve estar sabendo, né, já com certeza, né, que Deus nos deu uma série para ministrar para vocês sobre as marcas de um adorador. Eu quero crer, mas que tudo que a gente está ensinando aqui não é nada novo. No entanto, são fundamentos da fé. E Deus, nesse tempo, eu tenho entendido que Ele quer trazer sobre a igreja dele fundamentos muito sólidos. Porque Deus quer levar a sua igreja ao crescimento. A gente falava aqui na abertura do culto, né? Nós fazemos parte de uma construção chamada Reino de Deus. Eu e você somos uma construção. Nós somos a obra de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Pedro que nós somos pedras vivas na construção onde Jesus Cristo é a pedra angular. Ok? E pergunta lá para o Joaci, quando vai fazer uma construção, por onde é que começa? Começa pelo fundamento, né? A gente chama de sapata, né? Pedreiro, construtor, quando vai começar uma obra, ele faz a sapata. É onde ele vai chumbar muito ferro, dependendo da obra. Se a obra é grande, se é um prédio de vários andares, 10, 15, 20 andares, irmão, primeiro, a sapata, ela é cavada em terra até chegar na rocha. Tem lugar que você bater, é o famoso bate-estaca, né? Enquanto não chegar na rocha, irmão, então tem que chegar na rocha. Então é cavado. Primeiro a gente vai para baixo. Pode estar atenção no recadinho de Deus, irmão. Primeiro você vai para o buraco. Primeiro você vai bem para baixo.
Presta atenção. Então vai cavando, até chegar na rocha. Aí depois, irmão, ferro e concreto. O que é isso, pastor? É o fundamento. Se a obra é grande, mais forte tem que ser o fundamento. Sabe o que acontece, irmão? Sabe que tem muita igreja que fechou na pandemia? Sabia que só em São Paulo centenas de igrejas fecharam durante a pandemia? Sabia que na Argentina fechou centenas de igrejas durante a pandemia? Por que igrejas fecham no momento da crise? Porque não tem fundamento, não tem base, não tem alicerce. Então é o que o apóstolo Exermínio chama de igrejas cheias de pessoas vazias. Então às vezes não adianta ele construir uma igreja, um monte de gente, mas pessoas vazias, pessoas que não têm fundamentação bíblica. Por isso que é importante o ensino. Por isso que o ministério de Jesus foi pautado no ensino. Porque o ensino traz fundamento. Então se a gente sonha em crescer muito, como ministério, como igreja, nós vamos precisar de fundamentos sólidos. Casa firmada na rocha. Que casa firmada na areia vai cair, não vai aguentar. Amém? Então tem algumas coisas que a gente está, para alguns aqui a gente está recapitulando, para outros talvez seja novidade. Por quê? Porque nós temos que trazer fundamentos. Eu hoje, irmãos, eu aprendi na escola apostólica que eu tenho um chamado apostólico. Ah, tá, pastor, então quer dizer que agora você foi promovido, subiu de nível. Não tem nada a ver. É que na chamada apostólica, os apóstolos, eles têm a responsabilidade de trazer fundamento. Para todos os efeitos, hoje eu sou um profeta. E a Bíblia diz que a igreja é fundamentada sobre os apóstolos e profetas. Então, apóstolos e profetas trazem fundamentos. Então, eu estou aqui na qualidade hoje de profeta, trazendo fundamento. A adoração é o fundamento da igreja. Porque se Jesus disse que procura verdadeiros adoradores, e eu já expliquei aqui que só se procura algo que é difícil de encontrar, então a adoração tem que ser o fundamento da fé. E aqui na nossa igreja, no Vinho das Águas, além do fundamento, a adoração é uma coluna do nosso ministério. Provavelmente, irmãos, quando acabar essa série, é bem provável que a gente vai começar uma série sobre unidade e uma outra sobre santidade. Porque são as colunas de sustentação da visão que Deus deu para as nossas vidas. Ok? A adoração é um pilar da visão que Deus colocou sobre o ministério das águas. Então, estamos aprendendo sobre as marcas de um adorador. E hoje eu gostaria de compartilhar a quarta marca de um adorador. Nós estamos usando como base bíblica. Eu vou pedir perdão para os irmãos hoje antecipadamente. Se a gente passar um pouquinho das 9, vou pedir a paciência de vocês, porque como o pastor ficou um tempo fora, então eu tinha que botar muita coisa em ordem aqui, né? Então, pode ser que eu precise de um pouquinho mais de tempo, mas vamos lá. Gênesis capítulo 22 é o texto básico que a gente está usando na nossa série. E diz que depois dessas coisas provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre os montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, aguardou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Então presta atenção. Levantou-se Abraão e partiu.
Todos esses dois verbos, levantou-se, partiu, são verbos de ação, atitude. Deus chamou Abraão para adorar, porque, como a gente já lembrou, o versículo 5, é o primeiro lugar na Bíblia que nós vamos encontrar a palavra adorar. Disse Abraão aos seus servos: ficai-nos aqui com o jumento, ele e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. É o primeiro lugar na Bíblia que aparece a palavra adorar. E antes de aparecer a palavra adorar, nós vamos ver Abraão dizendo: eis-me aqui, depois levantou-se e depois partiu. Verbos de ação. Repita comigo: quarta marca de um adorador. Ação. Atitude. Amém? Diga assim: eu preciso de ação, de atitude, obras. Amém? A quarta marca de um adorador são ações, atitude, obras. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, o adorador, ele é uma pessoa de atitude. O adorador é alguém que põe a mão na massa. Um adorador é alguém que faz acontecer. Amém? Imagina se Deus tivesse chamado Abraão para adorar, e Abraão tivesse dito: deixa eu pensar, talvez, quem sabe. Abraão disse: eis-me aqui. E o que ele fez? Se levantou e partiu na direção do chamado de Deus, na direção daquilo que Deus havia pedido a ele. Então a adoração implica em ação, a adoração implica em atitude. Qual estão entendendo? Não tem como ser um adorador sentado numa cadeira a vida toda sem fazer nada. Agora, você vai aprender aqui hoje à noite que para ser um adorador não necessariamente significa que você tem que ter um cargo na igreja. A gente adora de várias maneiras. Amém? Então, um adorador, a quarta marca de um adorador são os atos de justiça, atitude. Um dos livros mais vendidos no Brasil nos últimos anos foi considerado um best-seller. Dos livros mais vendidos, talvez eu creio que foi o mais vendido. Chama O Poder da Ação, de um autor brasileiro, cristão, chamado Paulo Vieira. Ele hoje é um dos principais coaches do Brasil. Meu irmão, pastor Michael, já fez 2 cursos presenciais com ele. O pessoal que está participando aqui do movimento De Propósito, aqui em Nova Trento, Paulo Vieira é dono da Febracis, e a Febracis de Florianópolis doou aqui para o De Propósito um material que se chama Avaliação do Perfil Comportamental. Isso é uma ferramenta que é utilizada nos cursos do Paulo Vieira, da Febracis. Paulo Vieira hoje é uma das maiores autoridades no Brasil hoje na área de liderança, de coaching, empresário. E ele montou um método, o método CIS, onde tem revolucionado, tem mudado a vida de muitos empresários, até mesmo pastores também têm feito esse curso, e essa imersão, E eu não digo que mais cedo ou mais tarde eu não venha fazer, A gente é guiado pelo Espírito Santo, então se daqui a pouco Deus nos der a direção, lá vou eu, irmãos. Eu sou guiado pelo Espírito, onde Deus manda, eu já fui. Amém? Então, o poder da ação. Um outro Paulo muito conhecido da minha pessoa é o dono da empresa que eu represento. E também se chama Paulo. Paulo na Bíblia significa pequeno. Pequeno não no sentido de estatura, mas no sentido de humildade. Então esses Paulos incomodam muito, Todo Paulo na Bíblia, então, nem se fala, E tem uma frase que eu captei em várias palestras que eu participei do dono da empresa que eu represento, meu grupo Ecosete, seu Paulo de Souza, esse não é Vieira, esse é de Souza.
O seu Paulo sempre fala uma frase: você quer prosperar? Você quer dar certo no seu negócio? Então o meu conselho é: faça, faça, faça. Ou seja, ação. Imagina o Joacir, de segunda-feira para o trabalho, e ele ficar lá sentado numa cadeira, assistindo os colegas dele trabalhar. Imagina o nosso amigo Anderson vai para o trabalho de segunda-feira e resolve ir para o banheiro na hora do trabalho. Fica lá trancado dentro do banheiro, sem fazer nada. O que vai acontecer, irmão? Será que o patrão vai ficar contente? Será que o patrão vai ficar feliz com esse funcionário que vai para o trabalho e não faz nada? Agora eu pergunto, se para faltar no trabalho a gente tem que ir atrás de um atestado médico, precisa realmente estar doente, a gente não falta, geralmente. Agora, para as coisas de Deus, a gente falta, a gente não leva na mesma seriedade, a gente não produz tanto como deveria. Por que isso? Será que eu preciso receber alguma coisa para poder produzir algo para Deus? Para poder colocar os meus talentos à disposição do reino de Deus, não é à disposição de uma igreja, é à disposição do reino. Amém? Porque às vezes pode não ter, como eu falei, não tem um cargo na igreja, mas o reino começa lá na tua casa, quando você vai servir os teus filhos, quando você vai levar um café, vai preparar um cafezinho para o teu filho, vai preparar a roupa que você vai passar para o teu marido, para a tua esposa. Ali já começa. Ali você já está fazendo obras. Quantos estão entendendo? Tiago 2, 14 a 17 vai dizer: meus irmãos, qual é o profeta? Tiago 2, 14 a 17. Tiago é o irmão de Jesus, né? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé, quantos aqui são homens de fé, mulheres de fé? Por que nós somos chamados de crente? Quem aqui sabe por que o povo evangélico é chamado de crente? Alguém aqui já te chamou de crente, meu irmão? Agora quem pode responder? Por que nós somos chamados de crente? Perdão. Crente é quem crê, não é verdade? Crente é quem tem fé. É quem acredita na Bíblia. Acredita que um peixe engoliu um homem e vomitou aquele homem na beira da praia. O nome dele era Jonas. Nós acreditamos nessas coisas. Nós acreditamos que um camarada foi lançado na cova de leões e sobreviveu. Nós acreditamos que João, segundo a tradição, né? João da ilha de Patmos, foi lançado numa caldeira quente com óleo fervendo e sobreviveu. Nós acreditamos que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, o fogo foi aquecido não sei quantas vezes mais, sobreviveu. Nós acreditamos. Por quê? Porque nós somos crentes. Agora a Bíblia diz que a fé, se eu sou crente, eu deveria também ser considerado um homem de fé, uma mulher de fé. Agora, a mesma Bíblia que fala sobre fé, e normalmente o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem esse título porque é um homem de fé, uma mulher de fé. A mesma Bíblia diz que essa fé, se não tiver acompanhada de obras, ou seja, de ações, de atitudes, ela é morta. Imagina se Deus tivesse pedido para Abraão subir um monte para sacrificar o Isaac. Aí Abraão dissesse: eis-me aqui. Aí Abraão pega Isaac e vai. No meio do caminho: ó Senhor, pensando bem, eu acho que eu não vou mais não. Acho que eu vou voltar para casa. E aí? Abraão seria considerado o homem da fé? Abraão seria considerado o pai da fé? Ele ia ser considerado Jonas da fé, que desistiu no
caminho. Estava indo para subir um monte, chegou lá, desistiu. Então, amados, nós precisamos ir até o fim com Deus. Amém? Precisamos ir até o fim com Deus. Em Apocalipse 19, eu amo esse texto. Apocalipse 19, do 7 ao 8. A palavra de Deus vai dizer assim: alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva deles já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha só, a Bíblia está falando, quando a igreja de Jesus ela fica pronta para se encontrar com Jesus no dia do grande encontro com o noivo, a Bíblia diz que essa igreja, essa noiva, ela recebe da parte de Deus uma roupa, uma vestimenta, e essa roupa, ela é um linho finíssimo, resplandecente e puro. Imagina um vestido de linho, uma roupa de linho, finíssimo, não é um linho qualquer, é um linho fino, é um linho nobre, resplandecente e puro. A minha avó, ela costurava, ela era costureira, e ela fazia roupa de linho, pastora Vera. Diz que só os madames da cidade usavam roupa de linho, não é para qualquer um, não. Meu pai, que era família pobre, a minha avó também costurava, mas ela pegava roupa de saco, que eles usavam na época, os caminhão de usina de açúcar que tinha em São João Batista, vinha e eles trabalhavam pela Souza Cruz, né, plantava fumo, e vinha pela Souza Cruz, acho que era fertilizante, material para poder plantar o fumo, e vinha tudo dentro de um saco grande. E meu pai conta que eles pegavam, minha tia, né, minha madrinha, ela conta que pegava aquele saco, era um saco de pano, que vinha ali o material para poder plantar o fumo, e a minha avó, Amélia, fazia roupa, aquele saco, para eles vestir. A irmã nessa época estava fazendo ali com a cabeça, né? Usou esse tipo de roupa. Hoje em dia a gente tem roupinha boa para usar, né, irmão? Hoje em dia a gente tem roupinha boa, sapatinho bom. Meu pai vestia roupa de saco. Agora, as madames da cidade eram linho. Minha avó costurava roupa de linho. Agora imagina, a roupa que nós vamos usar no dia do nosso casamento, no dia do nosso encontro com Jesus, vai ser linho finíssimo, não é um linho qualquer, branco, é puro, resplandecente. E a Bíblia diz aqui que esses atos de justiça, deixa eu abrir aqui que eu não abri, Atos 19, né? E lá no versículo 8 diz que o linho fino são os atos de justiça dos santos. Vou repetir. Apocalipse 19, 8. Foi-me dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Então olha só, irmãos. A Bíblia diz que a roupa que nós vamos usar para se encontrar com Jesus, ela é feita de linho finíssimo. E esse linho finíssimo, eles são os atos de justiça, ou seja, as atitudes, as obras de justiça dos santos. Veja que não tem como ser um adorador sem obras. Não tem como ser um adorador sem atitude, sem ato, sem ação. Pode estar entendendo? Está entendendo? Diz alguma coisa aí, meu irmão? Amém? A Bíblia tem até um livro, ou irmã Sabrina, tem até um livro na Bíblia chamado Atos dos Apóstolos. Por que Atos dos Apóstolos? Todo mundo sabe responder essa pergunta? Por que é Atos dos Apóstolos? Porque
Porque são as obras dos apóstolos, são as atitudes dos apóstolos, são os atos de justiça dos apóstolos. Então Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, ele era um historiador e médico, né? Quem conhece Lucas também, meu irmão? O Lucas, ele relatou tudo o que ele viu com os próprios olhos, dos milagres, das obras, dos feitos apostólicos, de Pedro, de Tiago, de João, e ele foi colocando tudo lá. E saiu a carta, o livro, Atos dos Apóstolos, ou seja, as obras dos apóstolos. Quem sabe que a sombra de Pedro curou doente? Quem lembra quando Pedro orou para o paralítico lá no templo de Formosa? Quantos milagres no dia de Pentecostes, né? O Espírito Santo foi derramado e ali várias pessoas batizadas com o Espírito Santo. Então o livro de Atos está cheio de obras, de atitudes, né? Quando Paulo e Silas estavam na prisão, orando perto da meia-noite, né? E a Bíblia diz que o mover sobrenatural acontece naquela cadeia, e perto da meia-noite o cárcere se rompe, né? E o carcereiro então fica apavorado e ele acaba se prostrando aos pés de Paulo. Paulo chega para ele: fica tranquilo, está todo mundo aqui, ninguém foi embora. Mas como é que eu faço para ter esse Jesus? Olha, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então o livro de Atos, irmãos, ele é cheio de histórias fascinantes, né? O naufrágio de Paulo fazendo uma viagem missionária, e o barco vai a pique, irmão, e acaba-se tudo, aquele barco se desmantela e nada, eles vão parar na ilha. Então o livro de Atos, ele é fascinante. Quem é que não leu ainda o livro de Atos, irmão? Você precisa ler, ele é fascinante, ele é incrível, porque ele conta as histórias dos apóstolos, as obras que eles faziam, as curas, os milagres, as viagens missionárias. Mas, repita assim comigo: eu preciso ser alguém que vai continuar o livro de Atos nos dias de hoje. Você sabia que o livro de Atos dos Apóstolos é o único que não parou de ser escrito? Porque ele continua sendo escrito por nós nos dias de hoje. Na Bíblia, a gente não pode mais acrescentar. Está escrito ali que não pode tirar nem acrescentar. Mas o livro de Atos continua sendo escrito nos dias de hoje nas regiões celestes. Cada vez que você faz um serviço, cada vez que você faz uma obra, você está dando continuidade aos atos dos cristãos na terra. Pastor, me dá alguns exemplos aí. Só um detalhe: a Bíblia diz em Efésios 2,10, que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, repita assim comigo: Deus me criou para andar e praticar boas obras. Amém? Eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo pela... Meu Deus, irmão, eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Amém? Nós somos salvos pela graça. A graça é um dom de Deus, é um presente. Jesus amou a gente de tal maneira que ele decidiu se entregar por nós lá na cruz. Isso não tem nada a ver com vocês, tem a ver com ele. Ele se doou por mim e por você. Ele pagou o preço para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é pela graça. Jesus deu um presente para nós chamado salvação, e não é por obras para que ninguém se glorie. No entanto, nós somos criados para fazer boas obras. Eu não sou salvo por elas, mas como um legítimo adorador, eu preciso praticar as obras. Não para que eu seja salvo, mas como retribuição do meu amor por Jesus, como resposta do meu amor. Acho que foi uma palavra que foi ministrada naquele encontro das águas, né? Que o amor de Cristo nos constrange. Se é verdade que o amor de Cristo me constrange, ou seja, eu fico envergonhado diante de tamanho amor, de tamanha bondade.
Então eu preciso agora retribuir esse amor. Eu não vou ficar de braços cruzados. Ah, Jesus, obrigado pelo teu amor. Não. Obrigado, mas agora eu vou ter atos, eu vou ter ação, eu vou fazer algo. Pastor, dá alguns exemplos aí. A Bíblia diz ainda, irmão, Tiago 4,17, Tiago 4,17, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, ele peca. Quando eu sei que eu tenho que fazer o bem e eu não faço, eu estou pecando. Agora, exemplos de atos, exemplos de atos de justiça, exemplos de obras práticas. O Evangelho é prático. O Evangelho não é uma coisa complicada que não dá para botar em prática. Se fosse difícil, irmão, Jesus teria chamado para os 12 dele só gente instruída, só gente formada na universidade. Mas pelo contrário, Jesus chamou pescadores. Jesus chamou simples, gente simples. Por quê? Porque o Evangelho não é para elite, o Evangelho é para todos. O Evangelho é simples. O mais difícil para alguns é colocar em prática. Ok? Então o Evangelho é prático. Pastor, exemplo de atos, exemplo de obras que eu posso praticar. Eu anotei aqui. Quando você dá um abraço no irmão, você vê uma pessoa meio tristinha, uma pessoa meio para baixo, ou até mesmo que ela não esteja nada para baixo, mas posso te dar um abraço? Chega no teu irmão e dá um abraço nele, a tua irmã, o teu pai, a tua mãe. Quem é que já ganhou um abraço? Quem lembra do abraço do pastor Oscar? Desculpa aí, viu? Vamos matar a saudade agora. Quem lembra? Né? Quem é que já deu um abraço apertado em alguém? Quem gosta de dar abraço? Quem gosta de ganhar um abraço? Diga para o seu irmão, quem você não está abraçando, meu irmão? Diga para ele, a pandemia já passou. Um abraço cura uma pessoa. Eu me lembro de experiências que eu tive de ser curado e de ser usado para curar pessoas só com um abraço. Não precisa falar nada, você só abraça. É uma obra, é um ato de justiça. Outro exemplo, palavras de encorajamento. Quando você chega e dá uma palavra de ânimo para uma pessoa, para o irmão, você vê uma pessoa meio caída, chega lá e dá uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. É bom ou não é bom ouvir uma palavra de ânimo? Uma palavra de fé. Prestação de serviço. Servir, Jesus nos chamou para servir. Temos que servir uns aos outros. O tempo que você dedica ao irmão, tirar um tempo, né? A irmã Léia, você está ali exemplo aqui, né? Ela já cuidava dos pais dela agora. Está cuidando da irmã, está cuidando ainda. A irmã dela sofreu um acidente de moto. De moto foi? De bicicleta. O cara de moto acidentou a irmã da Léia que estava de bicicleta. Machucou a perna, né? E a irmã Léia está lá, faturou, né? Cuidando, então, passando tempo, investindo tempo, cuidando. Isso é atos de justiça, obras. Que mais? Prestar atenção. Às vezes, o que as pessoas precisam só de alguém para ficar ouvindo elas. Às vezes, sabe que meu irmão Anderson, assim, a Sabrina também. Eles têm um dom, né? Eu acho que todo mundo que é lá no Nordeste tem um dom de ouvir mais, né? Eu tenho que passar um tempo lá no Nordeste fazer essa aula aí. Porque eu gosto de falar, irmão. Não sei, tem gente que gosta de falar, né? Mas se eu passar um tempo lá no Nordeste, quem sabe eu vou nascer de novo, o Tarcísio também tem um dom, né? O Valmir também tem um dom. Meu Deus, você tem um monte de gente com dom de ouvir, irmão. Vocês estão bons de ouvir, vocês têm que aprender a falar que não é pastor de vocês. E aí você está aí para ouvir vocês falar. Amém? Está combinado? Mas, às vezes, tudo que as pessoas precisam é de alguém para ouvir elas. Às vezes tem pessoas que estão abatidas, tão tristes, tão amargas. Quer ver uma pessoa que ela é muito ferida? Alguém que foi muito ferido, muito machucado. Você vai conversar com a pessoa é uma metralhadora. Ela deixa nem você falar. Aí você tenta encontrar um espaço da conversa para ver se você pode também falar alguma coisa. E a pessoa não para de falar. Porque está precisando de
aquela pessoa ali está precisando de alguém para ouvir. Você deixa fora. Não importa se der meia hora, eu já tenho pessoas que já ficou 2 horas falando, e eu fiquei ali ouvindo. E a gente fica pensando, como é que ela vai parar? Não para. Parece que engoliu, toca a fita e vai. É que está precisando, irmão. Às vezes são pessoas que há séculos não tem ninguém para ouvir elas. E aí elas falam. E a gente tem que ouvir. É um dom. É uma obra. Aquisição de um presente, né? Quem gosta de dar presente, ganhar um presente, não é verdade? Então é uma obra. Maravilhoso dar um presente, né? É a linguagem de amor de Deus, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu um presente, né? A salvação por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz. Visitar os nossos irmãos. Quem não gosta de dar uma visitinha? Tem alguém que não gosta de dar uma visita? Semana eu fui visitar a pastora Bela, né? Não dá para visitar todo mundo, né? Mas, de vez em quando, conforme dá, a gente vai visitando alguém. Vocês também podem visitar o pastor também, está tudo certo. Então, amados, uma visita, fazer uma oração por um doente, né? Fazer uma visita lá no hospital para orar pelos doentes, ou ir lá no presídio. São obras. Evangelizar alguém, falar do amor de Jesus para alguém, convidar a pessoa para ir na célula, para vir no culto. São obras. Preparar um café para o teu marido, para a tua esposa. Levar o teu filho na escola. Atos, ação. O reino é movido por atitude. Tem que ter obras, porque a fé sem obras é morta. Nós precisamos de José de Arimateia. Eu quero encerrar essa palavra com o texto de Marcos 15, 42 ao 46, que conta uma das histórias mais lindas da Bíblia, de um personagem que não é tão mencionado, mas é um personagem que ele representa a figura da igreja. Esse personagem representa a figura da igreja. Está em Marcos 15, 42 a 46. Fala de José de Arimateia. Ali diz assim, Marcos 15, do 42 ao 46. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, essa Arimateia era uma cidade. Eu não sabia, mas fui pesquisar, Arimateia era uma cidade. Eu achava que Arimateia era o sobrenome dele. E Arimateia é uma cidade chamada Ramá. No Antigo Testamento era conhecido como Ramá. Era a mesma cidade onde nasceu o profeta Samuel. Ficava aproximadamente 25 quilômetros ao oriente de Jerusalém. É a cidade de Ramá. No grego, no Novo Testamento, ela é chamada de Arimateia. Então José, ele era lá dessa cidade, de Arimateia. E esse camarada, ele era um ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. Aqui dá uma pausa. Eu descobri, estudando hoje de tarde, né? Por que Pilatos se admirou de Jesus estar morto? Porque José de Arimateia foi pedir o corpo de Jesus na véspera de sábado. Ou seja, Jesus morreu muito rápido naquela cruz. A morte de Jesus foi muito rápida. Eu fui estudar, naquela época era comum as pessoas ficarem na cruz às vezes dias. Ela não morria fácil, porque a pessoa ficava presa lá e não era prego, tá, irmão? Eram cravos que eram colocados aqui no punho. Se fosse prego ia sangrar, a pessoa morria rapidinho, né? Como é que perde sangue, como é que chama? É hemorragia, né? Mas eram cravos, então a pessoa ficava lá pendurada, ela ficava dias aqui até agonizando até morrer. Eu acho que a maioria morria por insuficiência respiratória, né? Porque começa a torcer os músculos e vai contraindo o abdômen e a pessoa morre por asfixia. Mas isso às vezes ficava ali dias. E Pilatos ele ficou surpreso que na véspera de sábado
José de Arimateia já estava ali pedindo o corpo. Falei, como assim? Já morreu? Irmãos, imagine Jesus, ele foi tão maltratado antes de ser colocado na cruz. Ele já foi para aquela cruz, irmão, já meio que quase morto. De tanto que ele sofreu. Jesus apanhou tanto, sofreu tanto, irmãos, por nós. Por isso que eu me conformo. Se nós não nos tornarmos urgente uma igreja de obras, uma igreja de ação, de atitude. Eu sei que tem pessoas aqui que são pessoas de obras, mas não pode ser 1, 2, 3 da igreja. Às vezes acontece na igreja que tem 1, 2 ou 3 que faz tudo. E outros não pode ser assim. Amém? Jesus sofreu muito por nós. Eu imagino que ele já foi para aquela cruz quase morto. Porque não ficou muito tempo, não. Se a gente for estudar ali os evangelhos, ali conta certinho as horas que Jesus ficou na cruz. Não foi muito tempo. Que já logo em seguida ele morreu. Porque estava muito machucado. Ele não aguentou ficar muito tempo ali. Por isso que Pilatos ficou admirado, né? E tendo chamado o centurião, perguntou se era verdade, né, que Jesus já tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu num lençol linho fino, irmãos. Era um lençol de linho fino. Lembra do linho fino? Que tinha comprado e depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Se a gente for virar o Evangelho de Mateus, porque essa história aqui tem 3 evangelhos, acho que tem uns 4, tá? Acho que tem uns 4. Lá no Evangelho de Mateus diz que o túmulo era dele também. Então José, olha só o que José de Arimateia fez. José foi a única pessoa que se preocupou com o corpo morto de Jesus. Ele se preocupou em pedir para cuidar do corpo. Ele se preocupou em envolver o corpo num lençol de linho. E ele se preocupou em dar o seu próprio túmulo dele, que na época não era uma coisa baratinha não, tá, irmão? Assim como nos dias de hoje, né, um caixão é caro, naquela época também era muito caro. Porque normalmente estava um terreno, onde você ia ter lá um buraco lá, normalmente cavado na rocha, onde era a sepultura. Então aquilo tinha um valor, não era qualquer um que tinha condições de adquirir, não. E José de Arimateia, ele não só se preocupou com o corpo, mas se preocupou com um lugar decente para Jesus se enterrar. E ele, bancou, botou dinheiro no negócio. O corpo de Jesus morto, o corpo morto de Jesus, representa muitas vezes a igreja de Jesus. A igreja de Jesus ferida, a igreja de Jesus adormecida, a igreja de Jesus maltratada, o povo abandonado, as pessoas, os órfãos, as viúvas, os pobres, os necessitados, os maltrapilhos da sociedade, aqueles que ninguém quer. Aqueles que ninguém quer, aqueles que estão abandonados à margem. Jesus morreu por eles. Quem que dá valor por uma coisa morta? Quem que dá valor por algo fedido? Um cadáver? Quem que valoriza isso? Só que esse corpo não era um corpo qualquer, era o corpo de Jesus. E eu pergunto para encerrar, quem é o corpo de Jesus na terra hoje? Vou perguntar, quem é o corpo de Jesus na terra hoje? A igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Então nós temos que zelar pelo corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que se um membro sofre, todos padecem com ele. Se um aqui estiver doente, se um aqui estiver passando mal, se um aqui estiver passando um momento difícil, todos devem padecer com ele. Todos devem se importar por aquele membro. Às vezes, irmãos, a impressão que se tem é que tem membros no corpo padecendo, e muitas vezes a igreja não dá uma resposta. Eu entendo, irmãos, que tem desertos que nós vamos precisar atravessar sozinhos.
Eu entendo. E tem desertos que nós vamos precisar atravessar sozinhos. O máximo que Jesus vai colocar é o Simão Sirineu do teu lado. Alguém para te ajudar a carregar a tua cruz. Pode ser o teu marido, pode ser o teu filho, pode ser o teu pastor, pode ser um colega de trabalho, pode ser o teu melhor amigo, tua melhor amiga. Então, normalmente, tem desertos que Deus coloca uma pessoa ali, um Simão Sirineu do teu lado. Mas às vezes eu me pergunto, será que, às vezes, como igreja, Deus está mostrando para nós, irmãos, que precisam de nós, e muitas vezes está havendo uma certa indiferença, muitas vezes tenho uma espécie de egoísmo sobre a igreja de Jesus, que nos impede de enxergar o próximo. A gente consegue olhar só para a nossa dor. A gente fica olhando só para a nossa dor. Eu fico olhando, meu Deus, como eu estou sofrendo. Meu Deus, como é grande a minha ferida. Meu Deus, como é grande o meu problema. Meu Deus, como é grande a prova que eu estou passando. E aí a gente fica tão concentrado, irmãos. A gente fica tão concentrado na nossa dor. A gente fica tão concentrado na nossa ferida. A gente fica tão concentrado no nosso problema, que a gente não consegue enxergar o problema do outro. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Porque às vezes nós corremos o risco de acontecer igual aquele camarada na passagem do bom samaritano. A gente, lá fora, tem pessoas precisando de nós. Lá fora tem pessoas que também fazem parte do corpo de Cristo, mas que não estão aqui dentro. Porque muitas delas não têm força para entrar aqui. Muitas delas estão tão feridas, tão machucadas, que elas precisam ser arrastadas aqui para dentro. E às vezes a gente está tão concentrado na nossa dor, na nossa ferida, no nosso problema, que a gente não consegue mais enxergar que lá fora tem pessoas precisando de nós. Mas que aqui dentro também tem pessoas precisando de nós. Que Deus possa, irmãos, abrir os olhos do nosso coração para enxergar quem nós podemos ser a diferença. As pessoas que estão precisando de uma atitude minha, de uma atitude sua. Eu não vou conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo, nem você. Mas na vida de alguém nós precisamos fazer a diferença, começando pela nossa família. Eu encerro a palavra com essa frase: começando pela nossa família. Como sacerdotes, eu acabei de chegar no retiro chamado do sacerdócio real. Como sacerdotes, seja mulher e homem, seja mulher ou homem, porque todos nós aqui somos povo santo, nação adquirida, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Todos nós somos. Você, mulher, é uma sacerdotisa, você, homem, é um sacerdote na sua casa. Então, como sacerdotes, responsabilidade máxima, prioridade máxima, você cuidar da tua esposa, você cuidar do teu marido, você cuidar dos teus filhos. Prioridade máxima. Eu, como pastor, não posso cuidar de ninguém se, em primeiro lugar, eu não cuidar de mim mesmo e da minha esposa e dos meus filhos. Eu tenho que procurar. Se às vezes você tem sentido falta do pastor, saiba que ele está se esforçando para cuidar, em primeiro lugar, dele mesmo, da esposa dele e dos filhos dele. Se eu conseguir fazer isso bem feito, aí sobrando tempo, além de tudo aquilo que eu já faço pela igreja, né? As lives que eu gravo, os áudios que eu gravo, as pregações que eu gravo, os cultos que eu ministro, se sobrar tempo ainda, eu vou fazer um pouco mais. Eu vou lá na tua casa te visitar. Amém? Mas se não estiver dando tempo para fazer isso, irmão, saiba que eu estou sempre procurando priorizar aquilo que é prioridade. Porque, na verdade, na real, se todos nós cuidar bem da nossa casa, nós não precisaríamos nem de um pastor, irmãos. Porque nós já temos Jesus. Quantos lembram da história que o povo queria eleger um rei? E o povo pediu para Deus: nós queremos um rei. A Bíblia diz que Deus queria dar um rei para o povo. O que a Bíblia diz? Deus nunca quis dar rei. Deus nunca quis levantar um rei. O povo é que queria.
Deus sempre quis ser Ele o rei. Como lá no Jardim do Éden, Deus na viração do dia, todos os dias ele aparecia para Adão e aparecia para Eva. Desde o início de tudo, Deus sempre quis ter um relacionamento de intimidade e de comunhão sem nenhum atravessador. Mas porque o homem pecou, porque o homem se afastou de Deus, aí lá na frente, de tanto o povo insistir, Deus deu o reino. E agora, na nova dispensação, no Novo Testamento, Deus levantou apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas para cuidar da igreja. Mas não esqueça que todos nós somos sacerdotes sobre o nosso lado. A responsabilidade de cuidar da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, não é do pastor, é sua. Amém? Agora, em havendo condições, o pastor, os pastores, os apóstolos, os profetas e pastores evangelistas devem e vão nos auxiliar. Eu estou entendendo. Mas, em primeiro lugar, todos nós somos responsáveis pela nossa casa. Amém? Feche seus olhos, irmãos. Passou um pouquinho de tempo, mas precisava passar para vocês, né? Tanta coisa que Deus tem ministrado nesses dias, irmãos. É tanta coisa. Meu Deus, espero que a minha oração, que o Espírito Santo possa te lembrar de tudo que Deus ministrou aqui nessa noite. Amém? Quantos querem ser esses homens e mulheres de atitude, de ação, de obras, que põe a mão na arada, que faz acontecer, começando pela tua casa, começando pela tua família? Quantos querem? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um aqui, Pai, na noite de hoje, a começar pela minha vida, a começar pela minha família. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a praticar boas obras. Ensina-nos quais são as obras que nós devemos praticar. Revela quais são os dons e talentos que o Senhor já conferiu a cada um de nós. E qual a melhor forma, qual a melhor maneira de colocar esses dons e talentos à disposição do Teu reino. Não queremos ser pessoas frias, mornas, indiferentes, mas queremos ser, Pai, homens e mulheres de ação, de atitude, homens e mulheres que praticam as boas obras, homens e mulheres, ó Deus, que põem a mão no arado, homens e mulheres que fazem acontecer. Em nome de Jesus, o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. E nessa noite nós aprendemos que uma das marcas de um adorador é praticar boas obras. São atos de justiça, é atitude, é produtividade, é ação. E nós queremos ser essas pessoas produtivas, Pai, que vão dar frutos, e frutos que permaneçam. Queremos ser frutíferos. Portanto, continua nos podando, Senhor. Continua nos podando, porque aqueles que dão fruto, o Senhor poda para que deem mais fruto ainda. Continua nos podando, para que nós possamos dar muitos frutos, e frutos que permaneçam. Você pode dizer amém? E dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia.